A gente estava ouvindo os números também, que o Flamengo... Mais de 30 finalizações, né, que o Formiga mais. trouxe durante a transmissão. Que eu diria, Leonardo Bertozzi, a melhor atuação de uma das grandes equipes do futebol brasileiro nesse começo de temporada. Não vi Palmeiras, não vi Corinthians, não vi São Paulo, não vi Santos, não vi Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Bahia, ninguém. Não vi ninguém jogar. Tem que pôr jogadores para ganhar o jogo e o Flamengo conseguiu ganhar o jogo. E o ano terminou e começou igualzinho, o Flamengo massacrando todo mundo. E a gente ouve agora o Bruno Henrique. Falando sobre a primeira vitória na temporada. O grupo. Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, o grupo esteve presente, conseguimos vencer um clássico onde ninguém está nas suas melhores condições, mas foi conversado juntamente com o presidente, com o Felipe, todos os jogadores, a gente estaria aqui. Então, parabenizar a todos que fizeram desse jogo de hoje essa grande vitória, que a gente possa começar a nossa trajetória de 2026. Muito obrigado. Ouvimos aí o Bruno Henrique, o ídolo flamenguista, e comemora a primeira vitória. Vamos ao gramado, Sofia Veloso. Oi, Vini, estamos aqui com um convidado especial. Vitão, fala pra gente como é que é fazer sua estreia com a camisa do Flamengo, numa noite de clássico de Maracanã, com 50 mil pessoas. O que você está sentindo nesse momento? Tá muito feliz, né? A gente trabalhou bastante, né? A gente estava bem focado para esse jogo. Feliz pela estreia. Não tinha jeito melhor de estrear com vitória, né? No clássico. E é isso aí, trabalhar para a gente continuar aí seguindo o rumo das vitórias. Ô, Vitão, você foi um jogador que ano passado se destacou muito, apesar da campanha do Inter, né? Terminou com aquela imagem icônica de você atravessando o campo de joelho, agradecendo por não ter sido rebaixado, né? E chega no Flamengo pensando em outras possibilidades. Como é que é para você que viveu tantos clássicos recentemente, de tanta rivalidade lá no Sul, já estrear num Vasco e Flamengo com o Maracanã lotado assim, cara? É muito diferente mesmo estrear num clássico desse tamanho? É diferente estrear num clássico, estrear no Maracanã, né? Com vitória. Tô feliz demais. Eu me preparei para isso. Treinei bastante nas férias, mesmo interrompendo um pouco a nossa pré-temporada. A gente conversou bastante ali, a gente estava preparado. E é isso aí. Vamos em busca de mais, descansar, que logo já tem outro clássico aí. Ô, Vitão, a gente sabe que você não estava no Flamengo no ano passado, mas o que ficamos sabendo também é que o planejamento era outro. Era o elenco considerado principal estrear depois na temporada. Como é que foi essa conversa do Felipe Luiz, do departamento de futebol com vocês para estrear nesse jogo hoje, sabendo que o Flamengo precisava do resultado para se recuperar no Campeonato Carioca? A ideia, o planejamento realmente não era estrear hoje, mas não tem desculpas, né? A partir do momento que a gente veste essa camisa, não tem cansaço, não tem pré-temporada mal feita, pré-temporada pela metade, não tem essa. A partir do momento que a gente veste essa camisa, a gente vai entrar para ganhar sempre, sem desculpas. Ô, Vitão, só para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse dessa disputa interna que tem no setor defensivo do Flamengo, né? Porque só para esse miolo de zaga tem Léo Pereira e Léo Ortiz, Danilo e você, pensando nos jogadores do elenco principal, né? Como é que é para vocês lá dentro nessa disputa aí com o Felipe Luiz? É muito saudável, né? Todos nível de seleção brasileira, né? Eu sei do meu lugar nesse começo, eu procuro ao máximo aprender com eles, né? E procurar aproveitar cada oportunidade que eu tiver e estou aqui para ajudar da melhor maneira possível. Obrigado, Vitão. Obrigada, Vitão. Junto, valeu, parabéns pela estreia. Estamos liberando o Vitão aqui, agradecendo a assessoria do Flamengo. Eram 3 perguntinhas, a gente estendeu ali na quarta. Veloso deu uma de malandro também, mas tudo bem. Carioca, ele atendeu a gente muito bem aqui. E... É melhor pedir desculpa que por favor, né? Exatamente. Mas assim, deu tudo certo. Vitão falando com a gente aqui. E, Veloso, a gente passa para vocês e a gente pode comentar. O que a gente faz? Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos Como junto, é que a gente faz? vamos tudo junto. Vamos fazer esse bate-bola com a galera? É isso. Porque a gente estava até vendo aqui a possibilidade, né, amigos, de falar com algum jogador do Vasco.
mas só o Léo Jardim foi o escolhido para falar ali com a nossa equipe de reportagem da Globo. Já falou e todos os jogadores já foram para dentro do vestiário. Até a torcida do Vasco já zarpou, né? Porque a paciência ficou um pouco mais curta hoje. A gente estava com um certo receio da assessoria do Flamengo não querer trazer o Vitão aqui, porque a gente está de frente para Sul, que é a torcida do Vasco. Mas a torcida do Vasco quis ir embora logo, então ninguém ficou cantando, enchendo o saco aqui do Vitão. Mas assim, o jogo para o Vasco, eu acho que é mais um resultado frustrante, apesar de não ter sido um massacre assim no placar. A gente estava ouvindo os números também, que o Flamengo... Mais de 30 finalizações, né, que o Formiga mais. trouxe durante a transmissão. A torcida do Vasco pode até falar que a expulsão foi determinante para esse volume de jogo do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo já estava fazendo uma pressão, já estava tendo um volume de jogo grande. Então, assim, esse resultado para o Vasco, não digo só de hoje, mas liga um alerta ali para o que o Vasco precisa fazer na temporada. A gente pensa no Cauã, que é um jogador jovem, mas que tem uma responsabilidade grande nesse elenco. Então, essas contratações que o Vasco vem fazendo vão ser importantes para o Fernando Diniz dar sequência nesse trabalho no Vasco. Então, é mais um alerta e um sabor bem amargo para o torcedor, já que o Vasco não ganha no Flamengo desde março de 2023, né? É muito tempo, né? Eu queria até aproveitar para ouvir de vocês aí no estúdio. A gente conversou com o Vitão aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa estreia dele com a camisa do Flamengo, que não deve ser fácil, né? Você estrear num time que já está totalmente azeitado e aparentemente ele foi muito bem nessa estreia, né? Eu queria a opinião de vocês aí também. Formiga, Luana, fiquem à vontade. Fato é que ele vai chegar já numa dupla de zaga formada de Léo Ortiz e Léo Pereira, mas tem um Danilo para entrar nesse time. Mas é um cara que entra para concorrer, né? Ele é uma sombra, querendo ou não, para os caras que já estavam lá, Formiga. Não só para concorrer, mas para fazer controle de carga, para girar o elenco, para eventualmente, não só olhando para a disputa de zaga. A gente viu, por exemplo, quando precisou, o Léo Ortiz foi usado e bem de volante, o que abriria ou reabriria uma disputa na zaga que de repente o Vitão pode preencher. Do ponto de vista defensivo, assim, difícil avaliar o Flamengo, né? A gente tá vendo ali 30 finalizações a 1, 11 finalizações no alvo contra 0, então o Flamengo foi pouco incomodado, principalmente no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco executou bem a sua estratégia, inclusive teve a jogada do Gomes na bola na trave e impedimento, em que ele dribla, ele chega primeiro que o próprio Vitão, né? Que chegou num carrinho ali muito arriscado até, mas não tinha muito o que fazer. E aí o Vitão foi mais exigido na construção, no trabalho com bola, e ele é um zagueiro técnico, ele é um zagueiro muito bom, tanto ele quanto o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o próprio Danilo. O Flamengo tem zagueiros que são muito bons passadores, então o Vitão chega para agregar ainda mais no elenco, que é, como a Lu falou, o melhor do Brasil e mais que isso, o melhor da América do Sul, com alguma sobra. Gostou, Lu? Curtiu a estreia do Vitão? Acho que no segundo tempo ele foi muito mais um espectador ali, participou pouco, distribuindo na construção. Gostou desses primeiros 90 minutos da contratação? É isso, eu acho que para poder falar do Vitão, a gente já conhece o tipo de jogador que ele já é um jogador muito bem avaliado, não é à toa que o Flamengo foi atrás dele, é um jogador do mais alto nível, mas é difícil numa partida como essa, né? Que assim, o Flamengo sofreu nada, como a gente viu bem. E as jogadas que o Vasco teve ali, alguma oportunidade, foram jogadas de contra-ataque, de velocidade pelos lados, então não era em cima do Vitão necessariamente. Os jogadores que foram muito utilizados na questão defensiva do Flamengo o famoso defender atacando, né? Então o Flamengo fazia a pressão pós-perda muito rápido e já conseguia recuperar a bola ali na parte da frente do ataque. E tem aquela frase famosa do Guardiola, né? Eu prefiro correr 20 metros para frente do que 80 para trás. Então, se tem alguém que executou isso muito bem hoje, foi o Flamengo. Então, falar do Vitão acaba sendo uma coisa que a gente vai deixar para outras oportunidades em que algum time conseguir ferir um pouco mais a defesa do Flamengo. Eu tô olhando o mapa de ação do Vitão aqui, é um mapa de ação quase de um volante, assim. Ele jogou de meio campista em vários momentos, tamanha era a presença ofensiva do Flamengo, né? Tamanha era a ocupação de campo ofensivo do Flamengo no jogo. Primeiro por uma característica dos dois times, segundo pela expulsão na etapa final, que levou o jogo para um outro lugar, o que era difícil para o Vasco ficou ainda mais. Então, assim, o Vitão teve 71 participações com bola, assim, ele tocou muito na bola e 94% de passe certo. Porque, de novo, a avaliação dele hoje é muito mais com bola e de construtor do que, de fato, de um defensor, porque o Flamengo foi pouquíssimo
incomodado, assim. Os números do Rossi no jogo, eles são quase incipientes, por uma circunstância também. Então, eu não sei como o jogo seria no 11 contra 11. Assim, o Flamengo já tinha mais posse, já tinha mais chance, mas o Vasco não fez um primeiro tempo ruim. O primeiro tempo do Vasco, ele foi muito bom. E teve essa chance claríssima aí, né, Formiga? Dentro, de novo, do que era o desenho do jogo. O Vasco fez um primeiro tempo bom dentro do que era o plano. Mas aí vem a expulsão cedo do Barros e o jogo vai para outro lugar, assim. Fica com um lugar quase inacessível. Mas que assim, que no fim, se a gente fala da avaliação ofensiva, de participação com a bola, de toques na bola, também é importante, porque no começo de temporada, quando a gente fala do tipo de zaga que o Flamengo tem, do que é exigido dos jogadores, tanto do Léo Ortiz como o Léo Pereira, o Danilo, mas que o Léo Pereira e o Léo Ortiz são conhecidos por essa capacidade de saída de bola e de construção, ter um jogador que tem essa capacidade e que, ok, num jogo em que tem essa característica do Flamengo ter o controle de bola o tempo todo e sofrer pouco defensivamente, é importante também numa avaliação de elenco do que se espera dos zagueiros do Flamengo. Que eu diria, Leonardo Bertozzi, a melhor atuação de uma das grandes equipes do futebol brasileiro nesse começo de temporada. Não vi Palmeiras, não vi Corinthians, não vi São Paulo, não vi Santos, não vi Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Bahia, ninguém. Não vi ninguém jogar, não é ainda aquele futebol top do Flamengo, nem poderia ser, mas não vi ninguém jogar com algum esse entrosamento, essa memória de jogo que o Flamengo apresentou hoje. É verdade. Tudo bem, William? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, companheiros. Boa noite, Léo. Fã de esporte. Prazer estar com vocês por aqui. Temporada vai começar, né? Semana que vem tem Brasileirão, mas os times já estão obrigados. Aí o Flamengo foi obrigado a chamar. Você falou em chamar a cavalaria, chamou pelo menos parte do batalhão, né? Não chamou ainda não teve Jorginho, não teve Arrascaeta. Chamou todo mundo, mas chamou o suficiente para jogar melhor que o Vasco e vencer o jogo hoje. O Vasco teve uma grande chance, né? Chance cara a cara do GB no primeiro tempo, mas o Flamengo já teve mais volume e é importante falar isso porque quem olhar a história do jogo, e a gente ainda está com imagens do primeiro tempo, já está começando a ver as grandes defesas do Léo Jardim, vai ver que o Vasco teve a expulsão do Barros no começo do segundo tempo, na minha visão a expulsão correta, e o jogo foi de sentido único a partir dali, mas já 11 contra 11 o Flamengo demonstrava assim superioridade, capacidade de chegar bem à frente. Vamos colocar todos os asteriscos? Vamos. O Vasco jogou uma final um mês atrás. O Vasco não está fisicamente em condições de competir, isso ficou muito claro. Mas aí o Flamengo também não, né? Os jogadores do Flamengo, no final do ano passado, estavam fora do país, viajando, enfim. Nenhum dos dois times está no ideal para jogar um clássico. Até por isso eu acho que foi um jogo que... eu acho que foi melhor que todos os clássicos, os poucos clássicos que a gente teve em São Paulo, por exemplo, nesse começo de temporada. Eu acho que... Acho que foi um bom jogo, acho que foi um bom entretenimento da noite de quarta-feira, se você souber dimensionar as expectativas. Muito. Então, eu acho que o nível que o Flamengo é capaz de entregar pelo elenco que tem é isso, né? Mesmo sem ritmo, mesmo sem entrosamento, tem jogadores muito acima da média, como esse gol do Carrascal aí demonstra, né? Pode ir, Pedrão, você tá com uma vontade danada aí, vai lá, meu filho. Não, é só completei que o Léo falou de um bom entretenimento, eu achei muito e a gente já sentamos aqui nessa bancada algumas vezes esse ano, né? Jean, Birner, Léo, você, William. E quase sempre a gente está aqui lamentando o nível técnico, lamentando erros, lamentando início de temporada. E hoje você conseguiria assistir ali uma boa parte do jogo e não necessariamente lembrando que era o primeiro jogo desse time principal do Flamengo no ano. Eu vou até um pouquinho além. Eu fiquei muito surpreso positivamente com o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. E para a gente não ficar pautado pelo lance da expulsão, que eu acho que vai fazer barulho para o vascaíno, que acha que foi um frame ali do Pisão, mas que pode ter sido uma tropeção. Eu acho que esse tipo de expulsão está acontecendo no Brasil, mas não me convence 100%. Agora, fora isso, antes da expulsão, o Flamengo já era muito superior. Não fosse o Léo Jardim, podia estar 2 ou 3-0 para o Flamengo já. E é um Flamengo que pressionava alto, sabia por onde jogava, sabia por onde criava. O número excessivo de cruzamentos não era o cruzamento da chuveirinha ou falta de repertório. Era um Flamengo que balançava demais a defesa do Vasco quando cruzava, pegava a defesa bagunçada, desarrumada. Ora um jogador, ora o Bruno, ora outro jogador. O Carrascal e o Cebolinha, gostei, os dois meio que por dentro, por ali, não necessariamente tão abertos, porque os laterais passavam, né? O Flamengo de muita imposição, então passavam os dois laterais. Cebolinha e Plata, o Cebolinha e o
Carrascal também por dentro, me gerou uma sensação positiva. Achei que a gente poderia olhar para esse Flamengo e falar, caramba, foram avisados ontem que tinha que jogar hoje, uma coisa meio modorrenta, indo uma marcha lenta, e não. E aí eu fiquei com a dúvida no intervalo. E o segundo tempo, será que vai aguentar o ritmo? Só que no segundo tempo ele vem com Pedro, Samuelino, Luiz Araújo, Léo Ortiz para trocar na zaga. Aí vira brincadeira, poderia ter feito até mais gols. Acho que tem questões técnicas, por exemplo, uma bola do Pedro ali no final do jogo, que ele domina, um gesto que ele faz muito bem, costumeiramente ele domina para girar. Ele perde um pouquinho ali o domínio da bola, perde um pouquinho o tempo, acho que ele também se assusta porque não imaginou que a defesa está tão aberta. Coisa de ajuste de início de temporada, mas é um Flamengo que sabe encontrar os caminhos, está recente. E muito bom que o Felipe Luiz ficou, né? Porque o Felipe Luiz também sabe exatamente onde dosar, onde explorar, o que ele queria. O Emerson Royal acho até um pouco melhor do que já esteve em outras aparições. Não terminou o ano bem, terminou o ano embaixo com a torcida, apesar de todos os títulos que o clube conquista. Achei ele bem. Hoje, quando o Flamengo girava muito para a direita para balançar essa zaga, me surpreendi positivamente. E o Vasco, que é muito inferior tecnicamente ao Flamengo, um elenco mais curto, opções técnicas piores, tranquilo. Em algum momento até que no que se propõe a fazer, que era quando conseguir escapar, teve também muitos erros técnicos do GB, que acabou saindo ali. O GB teve uma oportunidade. Ele sai em virtude da expulsão até, né, naquele momento. O Vasco conseguiu escapar em alguns momentos do primeiro tempo, pouco, mas escapou e criou chances boas até. Então, dentro do que poderia fazer também no primeiro tempo, gerando esse entretenimento que o Léo cita. Uma boa noite de futebol, de tantas noites que a gente vira e fala erro técnico, falta de entrosamento, teve que rodar o time. E daqui a pouco acho que a gente vai entrar no debate a ordem de cima para baixo do BAP acabou dando resultado. Vamos chegar lá, que o próprio Boto assumiu aí em entrevista antes de começar a partida também, né? Citou vários personagens aí que a gente vai pautar aqui durante o Linha de Passe, porque como terminou o ano do Cebolinha, como começa esse, Cebolinha que podia estar envolvido em alguma transação, envolvendo o Emerson Royal também, que terminou um ano muito mal, muito cobrado pelo torcedor e tudo, tem um bom primeiro jogo aí nessa temporada, tem muita coisa pra gente conversar, mas aí, Birner, no seu boa noite, eu te pergunto, o Flamengo já começou a temporada à frente dos outros? Tudo bem? Bom, mais uma vez cumprimentando todo mundo. Ele começa à frente por causa do elenco, pela manutenção do treinador. Isso é importante também. Começa à frente porque é a primeira vez que usa o time titular, jogadores titulares, acho que dosando, porque talvez ele vai começar a usar um pouco mais, uma parte no primeiro tempo, outra parte no segundo tempo, já promovendo uma disputa por posições, porque no Flamengo ninguém vai ter posição cativa na equipe. Eu acho que começar num clássico e ganhar o clássico com o volume de jogo que o Flamengo teve, transformando o goleiro adversário no principal jogador da partida, mostra que o Flamengo começa à frente das outras equipes. Não significa que ele vai fazer todos os jogos bons. A gente sempre fala tem outro clássico no fim de semana. É impossível no futebol brasileiro um time ter estabilidade, mas como o Pedro disse, para o primeiro jogo, e aí eu já estou pensando na final da Supercopa, que... Birner, olha a sequência. Ele jogou hoje contra o Vasco, pega o Fluminense no final de semana, estreia contra o São Paulo no Brasileiro no outro meio de semana e no outro final de semana, né? Tem o jogo contra o Corinthians. Então, eu de rodar primeiro e segundo tempo. Eu não acho a Supercopa a coisa mais importante do mundo. É bacana. Mas para mim ela é, por exemplo, mais importante que o estadual e é um jogo contra o Corinthians. Então, já pensando nisso, olhando um pouco para frente e olhando o estágio do Corinthians e olhando o estágio das outras equipes do estadual carioca, eu acho que o Flamengo começa um pouco à frente dos outros. Quando você me pergunta sobre isso, sendo bem detalhista, talvez olhando já o começo do Brasileiro, que é daqui uma semana, Palmeiras também, se quiser competir, apesar da goleada de ontem, eu acho que vendo que o Palmeiras produziu no começo, imagino que vai começar jogando bom futebol também. Olhando para frente ou para frente. E o Cruzeiro abaixo, tá? Para pegar os três favoritos do Campeonato Brasileiro. Não, perfeito. Jean, porque... Por enquanto. Até pegando esse gancho aqui do Birner, olhando logo ali, né? Não é tão lá na frente, é logo ali. Já é o final de semana, já é o próximo meio de semana, já é o outro final de semana. E vendo os adversários, estou aqui o Cruzeiro, lembrou bem, me parece que aí o Flamengo já vai começar as suas competições um passinho à frente. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas do que a gente viu até agora nesse curto espaço de temporada, a gente estava até falando na redação, né? Até o jogo tá legal, o jogo tá bom e o Flamengo até acima das expectativas. É isso aí. Boa noite, William, boa noite a todos. Então, o jogo foi muito legal, foi divertido, como disse o Bertozzi. Foi um banho do Flamengo e talvez até surpreendente para o que o jogo apresentava, né? Como um time começando seu primeiro jogo da temporada e tal. E é verdade, o Flamengo já com seu elenco principal,
não com o seu time principal, mas muita gente imaginava que pudesse ser metade de jogadores do Sub-20 e metade dos titulares, do elenco principal, coisa que eu acho que não faria sentido nenhum, porque aí você correria o risco do mesmo jeito, né? E ao passo que quando você coloca os caras todos do elenco principal, ainda que não os principais jogadores do elenco principal, e a gente está tão acostumado a elogiar o elenco do Flamengo, que a gente sabe que se tiver 11 ou 10 que sejam do elenco principal... Vai ser um bom time. Vai ser um bom time. Pode não ter o Arrascaeta, pode não começar com o Pedro, pode não ter o Jorginho, que ainda assim vai ser um bom time como era. Mas acho que começar do jeito que o Flamengo começou, e eu me refiro até ao primeiro tempo, que talvez tenha sido até melhor do que o segundo, né? Porque acho que atribuir a expulsão do Barros à vitória do Flamengo não faz sentido a partir do momento que o primeiro tempo já foi um primeiro tempo, exceção feita a esse lance, já foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Flamengo. Então, sim, foi um grande jogo do Flamengo, foi uma belíssima primeira atuação, mesmo com o time todo mesclado, e eu concordo com tudo que você falou, mas não tem absolutamente nada a ver com o jogo de hoje. Eu acho que quando a gente faz as avaliações para início de temporada, né, sobre forças, sobre quem começa mais forte, quem começa menos forte, a gente não olha para os estaduais, ainda mais estaduais, ainda na sua fase inicial, para avaliar quem começa mais forte ou quem começa mais fraco. Que é o único parâmetro que a gente tem por enquanto. Isso, mas acho que é um parâmetro de pouca valia, assim. Eu acho que, no fim das contas, se a gente diz que o Flamengo... e o Birner falou, o Palmeiras e o Cruzeiro começam forte no Brasileiro. Eu ainda acho que o Cruzeiro é uma coisa que a gente precisa... O Cruzeiro é uma dúvida. O Palmeiras Cruzeiro... eu vejo na quarta-feira que vem já conseguindo competir legal. Sim, eu acho também. Eu acho que assim, e tudo isso a gente traz dos elencos, dos técnicos, da força vinda da temporada passada. Eu acho que é muito mais tudo isso que a gente usa para fazer qualquer avaliação sobre início de temporada do que o jogo entre Flamengo e Vasco, do que os 3 ou 4 primeiros jogos de campeonatos estaduais dos grandes. Acho que, enfim, é legal, foi divertido, foi um bom jogo. Acho que a torcida do Flamengo deve estar feliz com o desempenho desse time, que está longe de ser o time titular, mas é um time formado por jogadores do elenco principal. Deve estar muito feliz com o desempenho do elenco no jogo, mas não é isso que torna o Flamengo mais ou menos favorito para o começo da temporada. Ele já era favorito. Exatamente. Se jogar, ele já era favorito, né? É isso. Jogo bom, a gente estava precisando, a gente estava merecendo. Fabiola, Alícia, Massa, muito boa noite para todos vocês. Massa, para você, seja bem-vindo de volta, né? Feliz Ano Novo, primeiro programa aqui desse 2026. Voltando com um jogo bom, hein, Massa? Estamos bem. Hoje não podemos reclamar. Tivemos 2 jogos bons, tá? Eu gostei da atuação da Portuguesa, viu? Surpreendente a Portuguesa no Morumbi. E, cara, no Maracanã foi um massacre, né? Foi um massacre. O Flamengo massacrou o Vasco, fez um gol só. O Vasco teve um jogador expulso. Achei que o árbitro foi rigoroso, não sei, na imagem, depois eu revi, ele realmente acerta o jogador do Flamengo, mas eu não sei, aí não tenho certeza se foi por querer, mas enfim, foi imprudente e tal, tomou o cartão vermelho, mas independentemente disso, né, tem uma mudança aí de planejamento no Flamengo também, porque eu adoro os estaduais, sabe? Só que não. Então, quando chega na hora, tá brigando para não cair, jogando com o Sub-20, o planejamento vai, rasga, tem que pôr jogadores para ganhar o jogo, e o Flamengo conseguiu ganhar o jogo. E o ano terminou e começou igualzinho, o Flamengo massacrando todo mundo. Eu pensei numa enquete aqui agora, o que vocês acham? Flamengo favorito ao título? Sim ou não? Muito cruel, porque esse ano eu não quero fazer enquete ruim. Eu tô tentando, gente, me ajudem. O que você acha, Alícia? Podemos ir nessa? Podemos, Domi, porque a hora que o Flamengo começar a levar esse campeonato a sério, a coisa muda de figura, né? Hoje o Flamengo entrou aí com um misto frio, depois começou a fazer algumas substituições, mas a dura verdade o time reserva do Flamengo é melhor do que o time titular do Vasco. Então, mesmo poupando jogadores, o Flamengo já seria favorito. E aí, obviamente, que com a expulsão do Cauã, a vida do Vasco ficou insustentável. E o resultado só não foi pior
porque Léo Jardim é Léo Jardim. Assim, este homem está protegendo o Vasco há anos de destinos muito piores. Vou deixar o meu destaque aqui para o Rafael, também no São Paulo, que se não fosse por ele a coisa poderia ter sido pior, e a situação do São Paulo em geral nos últimos anos também, porque é um goleiro excepcional. O Léo Jardim hoje fez 14 defesas, das 31 finalizações do Flamengo, ele defendeu 14, e é o cara sustentando ali, é o pilar de sustentação talvez do Fernando Diniz. Hoje não deu para salvar o resultado, mas salvou o Vasco de uma derrota que poderia ter sido muito pior contra um Flamengo, sim, de freio de mão puxado, né, gente? Imagina você, saiu de férias, seu primeiro dia de volta no trabalho. Gente, tá todo mundo ali, né, trabalhando de maneira totalmente culposa, na marcha lenta, aquela coisa. Esse era o Flamengo hoje, e o Flamengo atropelou o Vasco dessa forma. Então, se jogar sério, ainda dá tempo de buscar. Eu não sei se vai querer buscar o Domi, porque o Flamengo já deixou claro, pelo seu planejamento, que não tem interesse no Campeonato Carioca, mas também não quer jogar 2 datas a mais por causa de quadrangular contra rebaixamento. Então, não acho que o Flamengo vai fazer grandes investimentos no Campeonato Carioca, não. Mas se quiser fazer, certamente é um dos favoritos, nem poderia ser diferente. Patrício Thiago falou que o Vasco foi assaltado. Vocês passam pano para o Flamengo porque dá audiência. Meu amigo, mesmo a gente vai discutir daqui a pouco a expulsão, se foi justa, se não foi, mas 31 finalizações contra uma, foi atropelado, não foi assaltado, Fabiola. Eu quero lembrar o nosso colega aí do chat que no primeiro tempo estavam 11 contra 11 e o Flamengo finalizou 12 vezes e o Vasco 2 vezes. Inclusive, Domi, esses dados aí, eu não sei, a gente está com uma divergência, nossos scouts estão um pouquinho diferentes. Eu tenho aqui que são 2 finalizações do Vasco no jogo, mas pode ser que você esteja certa. Eu lembro mais ou menos das 2 no primeiro tempo, inclusive o primeiro lance da partida, né, foi do Vasco, mas assim, não tem como falar que foi um assalto, gente. É um absurdo que o Flamengo jogou mais do que o Vasco, né? O Flamengo mesmo, com todas as dificuldades, 9 dias só de treino, mas muitos erros técnicos, a equipe do Flamengo não costuma errar dessa forma, né? A gente via erro de passe, né? Coisas que o Flamengo não erra, mas hoje não tinha como. E mesmo assim foi muito superior ao Vasco, mesmo quando estava 11 contra 11. Então, realmente acho que e o Fernando Diniz, todo mundo tem que refletir um pouquinho aí antes de dizer sobre a expulsão, falar sobre a expulsão, né? O Flamengo, Domi, só um dado curioso aqui, para você ver, não perde para o Vasco desde 5 de março de 2023. São, agora com essa, 13 partidas. Então, assim, há algo diferente acontecendo no Flamengo, para muito melhor, e algo no Vasco que precisa ser revisto e ser refeito, até porque, lembrando, o Vasco pediu recuperação judicial, né, gente? Exato. Vamos responder a enquete, então? O que você acha, Alicia? Favoritaço ao título? Pô, agora, putz, eu pensei que poderia ser favoritaço, favoritinho, não é favorito, mas agora já tá no ar. Vota aí, sim ou não? Domi, eu não vou dizer, eu acho que não é favoritaço, porque o Flamengo não quer jogar o Campeonato Carioca. O Flamengo está, entre aspas, sendo forçado a colocar os seus principais jogadores, porque deu ruim com o Sub-20, deu pior do que eles imaginavam. O Sub-20 conseguiu 1 ponto, com um gol no último minuto em 3 partidas, e aí precisaram chamar os adultos para a sala para resolver e evitar esse risco de parar nesse quadrangular. Não acho que é o foco do Flamengo, porque vamos lembrar, o Flamengo, além de pegar o Fluminense, depois estrear no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, na sequência tem a Supercopa contra o Corinthians, que não é um título importante no grande cenário aí do futebol, mas é um título, é um jogo, né, que marca, é uma taça, né, é uma taça que marca o início da temporada, é contra um time com a segunda maior torcida do Brasil, é um jogo importante,
que só essas duas equipes têm no seu calendário, agora no começo do ano. Então, também não dá para o Flamengo sair desgastando os seus jogadores para um campeonato que não é prioridade. E, Domi, por mais que o Flamengo tenha elenco para rodar, e hoje isso ficou muito claro, começo de temporada é perigoso você perder jogador com lesão. Então, o Flamengo não acho que vai correr esse risco. E vamos deixar claro aqui que o presidente do Flamengo mandou chamar os adultos na sala, porque o Felipe Luiz não queria. Então, foi uma decisão, assim, imposta de cima para baixo. Não acho que o Felipe Luiz vai colocar muito mais gente do que for absolutamente necessário para o Flamengo passar flanando aí pelo campeonato. Só não acho que é favoritaço porque não quer. Massa, foi uma decisão acertada, porque isso passa também pelo que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o São Paulo, né? De colocar os titulares, de não colocar, de colocar no clássico ou não colocar. No caso do Flamengo, tá certo isso? O Flamengo deveria ter seguido o planejamento que era colocar os caras contra o Fluminense. Qualquer atividade fora do que foi pensado, depois do Flamengo ter terminado o ano lá em Dubai, né? Foi em Dubai, né, que terminou o ano. Super vitorioso, com pré-temporada apertada, férias reduzidas. Tudo que coloque em risco a capacidade do Flamengo de ganhar títulos este ano, para mim é inútil. Né? Tanto faz se o Flamengo ganhar o campeonato estadual ou não. E não seria rebaixado, não será, isso não vai acontecer, porque além de tudo tem rebolo. Cara, só cai um. Então eu digo para você, tinha que ter mantido o jogo contra o Fluminense. Eu entendo que a jabuticaba, que é uma fruta maravilhosa que só existe aqui, é uma espécie estadual, é igual. Estadual é bom, válido para outros centros, né, que precisam do desenvolvimento do campeonatos regionais para que o futebol não morra, né? E para isso existem, ou deveriam existir, ou estar no estatuto das federações desenvolver e fomentar o futebol no seu local, no local onde a federação existe, mas eles invariavelmente não fazem isso.